Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Adriano, você já me conhece, sou professor de Sociologia e Filosofia em São Paulo, região metropolitana, e hoje eu vim aqui dividir com vocês, eu vim compartilhar com vocês uma situação bastante interessante, que é sobre o estudo da nossa história brasileira. É uma reflexão sobre a nossa história brasileira, que de antemão é importante dizer que todo mundo sabe que ela é uma história muito mais inventada do que contada de acordo com suas origens reais, não é? Sobretudo com a história de que a história clássica, né, de que os portugueses aqui passaram, eles não sabiam que estavam chegando diante de terras. Isso todo mundo já sabe, né? Que, enfim, a minha reflexão aqui é sobre o processo de colonização, tá certo? É sobre o significado desse processo de colonização. Porque uma coisa é você ouvir e compreender o que é este processo, não é? Isso é uma coisa. O que é, o que foi o processo de colonização. Outra coisa que precisa ficar claro para nós todos e que eu queria dividir com vocês, depois vocês podem até comentar também aí, né? É o significado desse processo de colonização. Por quê? Porque, de alguma maneira, quando eu analiso e eu olho para tudo o que aconteceu, a primeira coisa que nós sabemos é que foi algo bastante violento, não é? Foi algo bastante violento, foi algo relacionado com estupro, com morte, com roubo, com escravização e a implementação de um modelo de ocupação que foi bastante fundamentado na troca, né? E isso tudo, de alguma maneira, acaba deixando situações que precisam ser discutidas, analisadas com calma, tá certo? De alguma forma, houve, nesse período todo, a imposição, né? Impuseram uma maneira de agir, uma maneira de encaminhar as coisas, porque nós sabemos que não houve uma relação amistosa, como querem nos fazer acreditar. Não foi, tá certo? Então, eu fico pensando nos resultados desta condição, nos resultados desta situação. Por quê? Porque nós sabemos que, caminhando um pouco mais à frente, não é? Pensando na questão da história da colonização, quando esta situação de colônia modifica, muita coisa acaba aparecendo como consequência do processo de colonização. Ou seja, o resultado conversa com uma crise societária, não é? Nós estamos aí diante de uma crise societária que tem as suas origens no processo de colonização. Muitas feridas que ficaram abertas lá atrás, naquele período, ainda não estão resolvidas, ainda não foram sanadas. E nós precisamos observar, não é, que hoje um exemplo que nós podemos destacar aqui é a questão étnica, né, a questão étnica racial. Em pleno século XXI, nós estamos discutindo e conversando sobre cabelo feio, cabelo bonito. Gente, quando você para imaginar, para pensar todas as questões relacionadas ao século XXI, você percebe que discutir a questão de cabelo, de cor da pele, etc., é algo necessário, é algo fundamental. Por quê? Porque isso mostra que nós não avançamos. Isso mostra que houve uma pseudo-libertação, não é? Houve um período de escravização, essa escravização formatou uma ideia e hoje há uma libertação no país, mas não há uma libertação no campo das ideias. Então, todo povo, não é, negro que passou, né, pela libertação, povo escravizado que em 1888, 13 de maio, passou por um processo de libertação, ainda que compulsoriamente, mas passou. O que houve aí, né? Você houve
você percebe que houve a inauguração de novos espaços de exclusão. Então você liberou o escravizado lá do campo, lá da senzala, para aprisioná-lo nas margens da cidade, tá certo? Enfim, a gente percebe que liberdade nunca foi igualdade e que nós temos alguma deficiência. Por quê? Porque no campo imaginário, no campo das ideias, a rapaziada black continua presa. Entende? Ainda continua um aprisionamento sobre nós negros, que nós precisamos perceber, nós precisamos desconstruir toda essa questão que conversa com uma metafísica racial, não é? E é importante, então, nós percebermos que ainda precisamos analisar a psique dessa comunidade, da nossa comunidade, e perceber como que, do ponto de vista de uma aparição, do ponto de vista da situação da população marginalizada, que é a população negra, mestiça e os índios, como que isso tudo está do ponto de vista da integração à sociedade de classes, não é? Quando você termina a escravização, como que acontece o processo de integração do negro à sociedade de classes, não é? Como que isso acontece? Isso não acontece. Nós temos a continuidade de um processo de exclusão. Eu costumo dizer que, de alguma forma, a escravização e a exclusão, ela só mudou a maneira de atuar, mas ela ainda continua precisando ser desconstruída, uma vez que estamos aí diante de uma naturalização desse processo de exclusão. E é grave, porque uma vez que você naturalizou este processo, você não vai conseguir enxergar, você não vai encontrar a necessidade de desconstruir esta situação de exclusão. Portanto, eu quero dizer aqui, nós ainda estamos lutando com a questão da escravização. Ainda não houve um processo de integração, de libertação em nosso país, infelizmente. Tá bom? Então, eu estive pensando, né, nessa questão de como que foi, né, essa colonização, o que trouxe, mas enfim, precisamos olhar para as coisas como elas são, tá bom? Pessoal, obrigado, o vídeo demorou um pouco, mas pode mandar comentário aí, dica de leitura também, deixe sua sugestão, que é importante, tá bom? Grande beijo, pessoal, valeu minha gente!